Hoje nós vamos ter uma conversa, mais do que palestra. Então eu quero relatar algumas coisas e fazer algumas reflexões com vocês, né? Bom, primeiramente, eu nunca tinha ido à Grécia e foi uma surpresa extraordinária. Realmente a Grécia é o templo da beleza. Apesar de estar tudo em ruínas, inclusive o Parthenon, a região ali da Acrópole ter sido destruída no bombardeio da Segunda Guerra, que é uma pena, a gente vê muita ruína, mas as coisas ainda mantêm sua atividade. Então vamos começar a nossa viagem. Eu quero começar com a Acrópole de Atenas. A Acrópole é o nome que se dava à cidade alta da Grécia Antiga. Elas eram cercadas aqui por um muro, era uma fortaleza, tipo um burgo, para se proteger também de invasões. E aí a gente vê aqui o Parthenon, que é uma obra assim monumental. Aqui do lado a gente vê o Erechtheion, que é um templo destinado a Poseidon, Atenas, Poseidon e a Erectus, um deus grego. E realmente esse conjunto arquitetônico ele impacta todo mundo que frequenta ou que vai visitar. Aqui é outra vista, né? Aqui está aparecendo o Odeon de Herodes Ática, que ele construiu em 174 depois de Cristo, em homenagem à sua mulher. Teatro que cabem 5.000 pessoas, ele era coberto, né? Aqui a gente está tendo outra vista aqui do Parthenon, aqui de novo do templo do Erechtheion, aqui a Atenas Nice, e aqui é o pórtico, o propileu, o pórtico de entrada dessa região, que era toda construída. Essa aqui é a entrada principal da Acrópole, muitas pedras, muita ruína, aqui está em reconstrução, muitos andaimes, essa reconstrução já vai há muito tempo, e aqui você sobe até chegar num portal relativamente estreito, que é por onde passa para o lado interno da Acrópole. Quando a gente entra, à nossa direita, a gente dá de cara com esse monumento que é o Parthenon. O que impressiona em todos esses monumentos é que eles estão perfeitamente integrados com o ambiente no qual eles estão localizados. Parece que não é nem menor nem maior, tinha que ser desse tamanho. E ele tem uma grandeza tal para provocar na gente um estado de enlevamento. A gente fica nesse lugar, pela beleza e pela grandiosidade, a gente fica tomado por um sentimento diferente do comum, do dia a dia, né? E aqui tem a concepção artística do auge do Parthenon, feita em 1891 por um pintor, e aí tem uma série de segredos geométricos. As colunas são arredondadas na ponta, os degraus mudam de medida ao longo que vão subindo. Existe um Parthenon igualzinho a esse em Nashville, no Tennessee, nos Estados Unidos. Igualzinho em gênero, número e grau. Ele não é branco, ele é escuro. Aí a gente tem Erechtheion, que é um templo consagrado a Atena, Poseidon e Erechtheion, um rei mítico de Atenas. Aliás, na Grécia, a gente fica, depois de um tempo, não é que fica confuso, mas é uma mistura de mito e realidade que, no final, a gente não sabe bem quando acaba um, quando começa outro. E isso tem seu lado positivo, porque mantém a gente num estado diferente do que meramente o estado que a gente vive para a sobrevivência, dia a dia, cotidiano. As pessoas não notam na primeira vista, mas vocês estão vendo umas colunas aqui. Essas colunas são as cariátides de Erechtheion. São colunas com forma de mulher. Se vocês notarem aqui, as da esquerda, elas têm o joelho trocado conforme a posição que elas estão. Um detalhe parece simples, mas veja o detalhe que eles tinham para fazer uma coluna. Então, as mulheres que estão desse lado de cá têm o joelho direito para frente, e as que estão do lado de lá, o joelho esquerdo para frente. E tudo isso são fatores que vão trazendo a gente para um deslumbre. Um dos livros traz o comentário que é uma obra arquitetônica atrevida, ou seja, fora dos padrões. E aqui tem um salmo na Bíblia
que fala delas indiretamente. Sejam nossos filhos como plantas, crescidos desde a adolescência. Nossas filhas sejam colunas talhadas, imagem de um palácio. Gozado isso, né? Numa cultura judaica e numa cultura grega existia um denominador comum. Aqui eu coloco um desenho de Péricles, fazendo um discurso na base de Acrópole, para mostrar aqui em cima como que era esse conjunto. Imaginem vocês o esplendor que era essa Acrópole de Atenas, né? Agora vamos falar de algumas coisas que existem ali. A altura da Acrópole é de 150 metros acima do nível do mar, que Atenas está no nível do mar, então 150 metros acima. Quando você vai subindo até lá, tem um caminho próprio, a gente passa primeiramente por esse teatro. E esse teatro, ele é o berço do teatro ocidental e da tragédia grega. Construído 330 anos antes de Cristo, de pedra, e cabem 17 mil espectadores. A gente começa a ver coisas e começa a refletir como eles estavam antecipados em relação a muitas culturas que surgiram depois. Porque 17 mil pessoas é um pequeno estádio. Então, por certo, eles tinham muitas atividades e eram frequentados por muita gente. Aqui é o que eles chamam o palco, né? Tinha uma mesa aqui de mármore que era destinada a rituais e coisas ligadas à religião. A gente vai aos poucos entendendo que essa religiosidade do grego não é tanto uma religiosidade de devoção a santo e coisas assim. Ela tem por trás um mistério, que são os mistérios gregos, né? Aqui é a obra do Herodes Ático, que construiu por conta própria. Foi uma obra caríssima, muito cara, que ele faz em homenagem à falecida esposa. E aqui no palco existem as colunas, onde o interior dessas colunas, vocês veem que são estátuas. Tem mais duas. Dizem que a acústica desse teatro é perfeita. Então você vê um com 17 mil e um Odeon do lado com 5 mil. Quer dizer, a atividade cultural na Grécia era algo extraordinário, né? Isso aqui é uma foto que eu tirei de um livro, A Visão Noturna de Acrópole, que a gente tem de várias partes da cidade. É realmente um conjunto assim que, apesar de estar em ruínas, ele não perde. Então a gente estava andando em Atenas assim, olhava ao longe e via uma imagem marcante, pela luz e pela grandeza do Partenon, né?